Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 4. Ordenação de Paulo e Barnabé. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, versos de 1 a 4. Os apóstolos e discípulos que deixaram Jerusalém durante a feroz perseguição que ali se alastrou após o martírio de Estevão, pregaram a Cristo nas cidades vizinhas, confinando seus labores aos judeus de língua hebraica e grega. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Quando os crentes em Jerusalém ouviram as boas novas, se alegraram, e Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, foi enviado a Antioquia, a metrópole da Síria, para ajudar a igreja ali. Ele trabalhou naquela cidade com grande sucesso, e ao crescer a obra solicitou e obteve o auxílio de Paulo, e os dois discípulos trabalharam juntos naquela cidade por 1 ano, ensinando o povo e aumentando o número da igreja de Cristo. Antioquia tinha uma grande população, tanto de judeus quanto de gentios. Era um grande refúgio para os amantes da ociosidade e do prazer, por causa de sua saudável localização, das belezas que a circundavam, da riqueza, cultura e refinamento dos que ali se encontravam. Seu extenso comércio fizera dela um local de grande importância, onde se encontravam pessoas de todas as nacionalidades. Era, portanto, uma cidade de luxo e vício. A retribuição divina finalmente caiu sobre Antioquia, por causa da impiedade de seus habitantes. Foi ali que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Este nome lhes foi dado porque Cristo era o tema principal de sua pregação, ensino e conversação. Eles estavam continuamente repetindo os incidentes de sua vida durante os dias em que os discípulos foram abençoados com sua presença pessoal. Demoravam-se incansavelmente sobre seus ensinos e milagres de cura, expulsão de demônios e ressurreição dos mortos. Com lábios trêmulos e olhos cheios de lágrimas, falavam de sua agonia no horto, sua traição, julgamento e execução, a paciência e humildade com que havia suportado a afronta e a tortura a ele impostas pelos inimigos, e a divina piedade com que tinha orado por seus perseguidores. Sua ressurreição e ascensão, e sua obra no céu como mediador em prol do homem caído, eram tópicos sobre os quais eles se regozijavam. Bem podiam os pagãos chamá-los cristãos, sendo que eles pregavam a Cristo e dirigiam suas orações a Deus por intermédio dele. Na populosa Antioquia, Paulo encontrou um excelente campo de trabalho, onde pôde unir sua grande cultura, sabedoria e zelo, exercendo uma poderosa influência sobre os habitantes e frequentadores daquela culta cidade. Nessa ocasião, a obra dos apóstolos estava centralizada em Jerusalém, onde frequentemente se reuniam os judeus de todos os países e línguas para adorar no templo durante as festividades. Em tais ocasiões, os apóstolos pregavam a Cristo com inflexível coragem, embora soubessem que, agindo assim, tinham a vida em constante risco. Faziam-se muitos conversos à fé e estes, dispersando-se para seus lares em diferentes partes da terra, disseminavam as sementes da verdade por todas as nações e entre todas as classes da sociedade. Pedro, Tiago e João sentiam-se confiantes de que Deus os havia designado para pregar a Cristo na sua terra, entre seus próprios concidadãos. Mas Paulo havia recebido de Deus a sua incumbência enquanto orava no templo, e o seu vasto campo missionário lhe fora distintamente apresentado. A fim de prepará-lo para sua extensa e importante obra, Deus o havia trazido em íntima ligação consigo e tinha aberto diante de sua arrebatada visão
um vislumbre da beleza e glória do céu. Deus comungava com os consagrados profetas e mestres da igreja de Antioquia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esses apóstolos foram, portanto, consagrados a Deus de um modo muito solene, pelo jejum, oração e imposição de mãos, e foram enviados para o seu campo de trabalho entre os gentios. Até ali, Paulo e Barnabé haviam trabalhado como ministros de Cristo, e Deus abençoara abundantemente seus esforços, mas nenhum deles tinha sido formalmente ordenado para o ministério evangélico pela oração e imposição das mãos. Eram agora autorizados pela igreja, não somente para pregar a verdade, mas para batizar e organizar igrejas, sendo investidos de plena autoridade eclesiástica. Esta foi uma ocasião importante para a igreja. Apesar de ter sido demolida pela morte de Cristo, a parede de separação que havia entre judeus e gentios, permitindo aos gentios todos os privilégios do Evangelho, o véu ainda não tinha sido rasgado dos olhos de muitos dos crentes judeus, e eles não podiam discernir claramente a finalidade daquilo que foi abolido pelo Filho de Deus. A obra devia agora prosseguir com vigor entre os gentios e devia resultar no fortalecimento da igreja por uma grande colheita de almas. Os apóstolos, em sua obra especial pelos gentios, estariam expostos a suspeita, preconceito e ciúme. Como consequência natural do seu afastamento do exclusivismo dos judeus, sua doutrina e opiniões estariam sujeitas à acusação de heresia, e suas credenciais como ministros do Evangelho seriam questionadas por muitos zelosos crentes judeus. Deus previu todas essas dificuldades pelas quais seus servos passariam, e em sua sábia providência levou-os a serem investidos de inquestionável autoridade pela igreja para que sua obra estivesse acima das contestações. Os irmãos em Jerusalém e em Antioquia tinham pleno conhecimento de todas as circunstâncias desta divina ordenação e da obra específica de ensinar os gentios dada pelo Senhor aos apóstolos. Sua ordenação era um franco reconhecimento de sua divina missão, como mensageiros especialmente escolhidos pelo Espírito Santo para uma obra peculiar. Paulo, em sua Epístola aos Romanos, declara que considerava esta sagrada ordenação como uma nova e importante fase de sua vida. Ele denomina-se a si mesmo servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Em época posterior à ordenação para o ministério pela imposição das mãos, sofreu muito abuso. Ligava-se a este ato uma exagerada importância, como se um poder sobreviesse de pronto aos que recebiam tal ordenação que imediatamente os qualificava para toda e qualquer obra ministerial. Como se existisse alguma virtude extraordinária no ato de impor as mãos. Temos na história destes dois apóstolos apenas um singelo relato da imposição das mãos e a influência sobre sua obra. Tanto Paulo como Barnabé já haviam recebido sua comissão do próprio Deus, e a cerimônia de imposição das mãos não acrescentava nenhuma graça ou especial qualificação. Era meramente a colocação do selo da igreja sobre a obra de Deus, uma forma reconhecida de designação para um cargo específico. Essa forma era significativa para os judeus. Quando um pai judeu abençoava os filhos, punha-lhes reverentemente as mãos sobre a cabeça. Quando um animal era votado ao sacrifício, a mão daquele que se achava revestido da autoridade sacerdotal era colocada sobre a cabeça da vítima. Portanto, quando os ministros de Antioquia puseram as mãos sobre os apóstolos, por esse gesto pediam a Deus que lhes concedesse sua bênção na consagração deles à obra para a qual haviam sido designados. Os apóstolos partiram para sua missão, levando consigo Marcos. Foram para Seleucia e dali viajaram para Chipre. Em Salamina pregaram nas sinagogas dos judeus. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente.
Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Sendo o procônsul um homem de reputação e influência, o mágico Elimas, que estava sob o controle de Satanás, procurava, por meio de falsos relatos e vários enganos ardilosos, voltá-lo contra os apóstolos e destruir a influência deles. Como os magos da corte de Faraó resistiram a Moisés e Arão, assim esse mágico resistia aos apóstolos. Quando o procônsul mandou chamar os apóstolos para que ele pudesse ser instruído na verdade, Satanás estava a postos com seu servo, procurando contrariar o propósito divino e impedir aquele homem influente de abraçar a fé em Cristo. Esse agente de Satanás atrapalhou grandemente a obra dos apóstolos. Assim sempre trabalha o inimigo caído, de uma maneira especial para impedir que pessoas de influência, que poderiam ser de grande auxílio para a causa, aceitem a verdade de Deus. Mas Paulo, no poder do Espírito Santo, reprovou o ímpio enganador. Fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O mágico havia cerrado os olhos às evidências da verdade e à luz do Evangelho. Portanto, o Senhor, em sua justa indignação, fez que seus olhos naturais se fechassem, excluindo deles a luz do dia. Esta cegueira não foi permanente, mas apenas por certo período, para adverti-lo a que se arrependesse e buscasse o perdão de Deus a quem tão gravemente ofendera. A confusão em que esse homem foi lançado com todo o seu jactancioso poder tornou de nenhum efeito suas artes sutis contra a doutrina de Cristo. O fato de ser ele obrigado a andar apalpando em sua cegueira provou a todos os circunstantes que os milagres que os apóstolos haviam realizado e que Elimas acusara de serem produzidos por prestidigitações eram, na verdade, operados pelo poder de Deus. O procônsul ficou convencido da verdade da doutrina ensinada pelos apóstolos e aceitou o Evangelho de Cristo. Elimas não era homem de cultura, no entanto estava peculiarmente capacitado para fazer a obra de Satanás. Aqueles que pregam a verdade de Deus serão obrigados a enfrentar o astucioso inimigo por muitas diferentes formas. Algumas vezes na pessoa de eruditos e muitas vezes na pessoa de homens ignorantes a quem Satanás educou para se tornarem instrumentos bem-sucedidos a fim de enganar almas e praticar a iniquidade. É dever do ministro de Cristo permanecer fiel em seu posto, no temor de Deus e na força do seu poder. Assim poderá ele pôr em confusão as hostes de Satanás e triunfar em nome do Senhor. Paulo e seus companheiros agora continuaram sua viagem indo para Perge, na Panfília. Seu caminho era penoso. Encontraram dificuldades e privações e estavam cercados de perigos por todos os lados, os quais intimidaram Marcos, que não estava acostumado a essas agruras. Ao surgirem ainda maiores dificuldades, ele desanimou e recusou ir mais longe, precisamente no momento em que seus serviços eram mais necessários. Dali ele voltou para Jerusalém, para a paz e conforto do lar. Marcos não apostatou da fé, mas, semelhante a muitos jovens ministros, esquivou-se das dificuldades e preferiu o conforto e a segurança do lar às viagens, labores e perigos do campo missionário. Esta deserção levou Paulo a julgá-lo desfavoravelmente com severidade por um longo tempo. Desconfiou de sua firmeza de caráter e de sua dedicação à causa de Cristo. A mãe de Marcos era convertida à religião cristã, e seu lar era um abrigo para os discípulos.
Ali eles tinham sempre a certeza de serem bem-vindos e de poderem usufruir de uma ocasião de repouso em que podiam reanimar-se do efeito das ferozes perseguições que por toda a parte os assaltavam em seus labores. Foi durante uma dessas visitas dos apóstolos ao lar de sua mãe que Marcos propusera a Paulo e Barnabé acompanhá-los em sua viagem missionária. Havia testemunhado o maravilhoso poder que seguia o ministério dos apóstolos, sentia no coração favor de Deus, tinha visto sua mãe sendo provada de várias formas, mas mantendo-se firme na fé, sem vacilação, havia testemunhado os milagres operados pelos apóstolos, que punham o selo de Deus sobre sua obra, e ele mesmo tinha pregado a fé cristã e ansiava consagrar-se inteiramente à obra. Agora, em companhia dos apóstolos, ele se regozijara no sucesso da missão. Mas o temor e o desânimo o dominaram em face da privação, perseguição e perigo, e acabou voltando para casa. Tempos depois houve uma acerba contenda entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, que desejava voltar à obra do ministério. Esta contenda levou Paulo e Barnabé a se separarem. Barnabé, seguindo suas convicções, levou Marcos consigo em seu trabalho. Paulo não aceitava naquela ocasião desculpar de nenhuma forma a fraqueza de Marcos em abandoná-los pelo conforto e tranquilidade do lar, e insistiu em que alguém com tão pouca fibra era inapto para o ministério evangélico que exigia perseverança, abnegação, coragem e fé, com disposição de sacrificar até mesmo a vida se necessário. Barnabé, por outro lado, estava inclinado a desculpar Marcos, que era seu sobrinho, por causa de sua inexperiência. Estava ansioso porque ele não abandonasse o ministério, pois via nele qualidades para ser um obreiro útil na causa de Cristo. Paulo se reconciliou mais tarde com Marcos e o recebeu como um colaborador. Também o recomendou aos colossenses como cooperador no reino de Deus e como tendo para ele sido consolação. Colossenses 4, verso 10 e 11. Outra vez, não muito tempo antes de sua morte, Paulo falou de Marcos como lhe sendo útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Depois que Marcos voltou para casa, Paulo e Barnabé visitaram Antioquia da Psídia e no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Atos 13, verso 15. Sendo assim convidados a falar, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Atos 13, verso 16. Ele então seguiu apresentando a história da maneira como o Senhor havia tratado os judeus desde o tempo da sua libertação do cativeiro egípcio, e como fora prometido um Salvador da semente de Davi. Então pregou a Jesus como o Salvador dos homens, o Messias da profecia. Tendo ele terminado, e tendo os judeus deixado a sinagoga, os gentios ainda se demoravam e rogaram que no sábado seguinte fossem ditas as mesmas palavras. Os apóstolos despertaram grande interesse no local entre judeus e gentios, e animaram os crentes a permanecerem firmes na fé e a continuarem na graça de Deus. O interesse para ouvir as palavras dos apóstolos era tão grande que toda a cidade se reuniu no sábado seguinte. Mas agora, como nos dias de Cristo, quando os sacerdotes e príncipes judeus viram a multidão que se reunia para ouvir a nova doutrina, encheram-se de inveja e ciúme e contradiziam com blasfêmia as palavras dos apóstolos. Seu velho fanatismo e preconceito foram também despertados quando perceberam o grande número de gentios misturando-se com os judeus na congregação. Não podiam suportar que os gentios gozassem dos privilégios religiosos em igualdade de condições com eles, mas se apegavam tenazmente à ideia de que a bênção de Deus estava reservada exclusivamente a eles. Este sempre tinha sido o grande pecado dos judeus que Cristo, em várias ocasiões, havia reprovado. Em um sábado, esses judeus ouviram com intenso interesse os ensinos de Paulo e Barnabé, que pregavam a Jesus como o Messias prometido, e no sábado seguinte, por causa da grande multidão de gentios,
que também se reuniram para ouvir os apóstolos. Eles foram levados a um frenesi de indignação, ficando inabilitados mentalmente de ponderar as evidências a eles apresentadas. Quando souberam que o Messias proclamado pelos apóstolos devia ser a luz dos gentios, bem como a glória de seu povo Israel, ficaram fora de si mesmos de furor e usaram a mais insultuosa linguagem contra os apóstolos. Os gentios, por outro lado, rejubilavam grandemente por saberem que Cristo os reconhecia como filhos de Deus e com coração agradecido ouviram as palavras proclamadas. Agora os apóstolos discerniam claramente o seu dever e a obra que Deus queria que fizessem. Voltaram-se sem hesitação para os gentios, pregando-lhes a Cristo e abandonando os judeus ao seu fanatismo, cegueira de espírito e dureza de coração. A mente de Paulo tinha sido bem preparada para tomar essa decisão pelas circunstâncias que acompanharam sua conversão, pela sua visão no Templo de Jerusalém, pela sua nomeação por Deus para pregar aos gentios e pelo sucesso que já havia coroado seus esforços entre eles. Quando Paulo e Barnabé presenciaram a reação dos judeus que deles escarneciam, falaram-lhes ousadamente, dizendo: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Atos 13, versos 46 e 47. Esta colheita de gentios para a Igreja de Deus fora traçada pela pena da inspiração, mas tinha sido apenas obscuramente compreendida. Oséias dissera: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. E outra vez semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: Tu és o meu povo. Ele dirá: Tu és o meu Deus. Oséias capítulo 1, verso 10 e capítulo 2, verso 23. Durante sua vida na terra, Cristo havia procurado afastar os judeus do seu exclusivismo. A conversão do centurião e da mulher Ciro-fenícia foram exemplos de que a obra de Cristo iria muito além dos limites do povo de Israel. O tempo havia agora chegado para uma ativa e contínua obra entre os gentios, dos quais comunidades inteiras receberam alegremente o Evangelho e glorificaram a Deus pela luz de uma fé inteligente. A descrença e malícia dos judeus não desviaram o propósito divino, porque um novo Israel foi enxertado na velha oliveira. As sinagogas foram fechadas para os apóstolos, mas lares privados abriram as portas para sua pregação, e edifícios públicos dos gentios também foram usados para a pregação da palavra de Deus. Os judeus, porém, não estavam satisfeitos só com o fechamento de suas sinagogas para os apóstolos, desejavam mesmo bani-los daquela região. A fim de realizar este propósito, procuraram inocular o veneno do preconceito em certas mulheres piedosas e honradas, que tinham grande influência junto ao governo e também junto a homens de prestígio. Isto eles realizaram por meio de artimanhas sutis e falsos rumores. Essas pessoas de boa reputação queixaram-se às autoridades contra os apóstolos e, consequentemente, estes foram expulsos dali. Nessa ocasião, os apóstolos seguiram a instrução de Cristo: Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pé dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Mateus capítulo 10, versos 14 e 15. Os apóstolos não ficaram desanimados por esta expulsão. Lembraram-se das palavras do Mestre: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
Mateus capítulo 5, versos 11 e 12.